Vamos começar essa aula de hoje? Editor, eu quero primeiro começar essa aula ouvindo um heavy metal, ouvindo música punk. Não, tu não entendeu. Eu quero agora que tu coloque na minha mão aqui fogo. Tu não entendeu, Magrão? Tu tem que me servir. Eu quero que tu me sirva. Serve, vadia, me serve! Nunca! Nunca que eu vou te servir! Galera, desculpa aí, mas eu tô com um problema com o editor aqui hoje. A aula é sobre forças e eu espero que agora toque essa vinheta. Magrão, toca essa vinheta. Salve, queridões do Mundo Edu! Seguindo o nosso plano de estudos, a gente tem hoje mais uma aula de força. Primeira força que nós vamos começar a falar aqui é sobre a famosa força de atrito. A força de atrito é uma força de resistência devido às superfícies ásperas dos corpos em contato. Com certeza, tu já deve ter caído no chão e ter ralado o teu joelho, né, no chão. Ah! 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 Geralmente, quando pegamos qualquer corpo, jogamos no chão, esse corpo tende a se movimentar e para. Isso acontece porque o chão é uma superfície áspera. Provavelmente esse corpo que foi jogado também é uma superfície áspera. Essas asperezas criam uma força de resistência ao movimento, que é a chamada força de atrito. Essas asperezas são irregularidades na superfície do corpo e essas irregularidades acabam se encaixando. Para a gente conseguir movimentar o corpo, nós temos que vencer esse encaixe. Após ser vencido esse encaixe, é que ele realmente entra em movimento. Mas agora vem uma questão. A força de atrito surge devido a esses encaixes, a resistência que eles vão oferecer quando a gente tenta colocar o corpo em movimentação. Fica atento, porque essa força de atrito, ela é uma força de resistência. Então ela age em sentido contrário ao movimento do corpo ou em sentido contrário à tendência de movimento do corpo. Por exemplo, se a gente tiver um corpo numa rampa, a tendência dele seria descer a rampa, mas ele não desce porque existe uma força de atrito entre o corpo e a rampa impedindo o seu escorregamento, devido às superfícies serem ásperas. Essa força de atrito é a força mais comum que a gente pode ter aqui na Terra quando há movimentação. Dificilmente tu vai conseguir uma superfície lisa, superfície escorregadia. Mas é bom lembrar que em questões do Enem, às vezes alguns corpos são tratados como superfícies escorregadias. Nesse caso, não tem a força de atrito. Agora, se a questão não fala que a superfície é lisa, superfície escorregadia, então tu tem que considerar essa força de atrito. A força de atrito, na verdade, é a força responsável pela nossa capacidade de movimentação. Quando a gente vai caminhar, nós calçamos o pé no chão. A força de atrito entre o nosso pé e o chão impede que a gente escorregue. E aí nos dá a capacidade de sair caminhando, capacidade de movimentação. A força de atrito, ela na verdade é dependente de alguns fatores. Quais são esses fatores que vão interferir na força de resistência? A força de atrito depende desses dois fatores que estão descritos aqui nessa equação. O primeiro fator é esse chamado coeficiente de atrito. É uma propriedade dos materiais dos corpos que estão em contato. Tem materiais que criam mais resistência, mais atrito. Tem materiais que criam menos resistência, menos atrito. E esse coeficiente de atrito é apenas um número, e quanto mais alto esse número, mais resistência criam os materiais. Mais atrito vai existir entre esses materiais. Quanto menor esse número,
menor é a resistência criada pelos materiais. A segunda característica que interfere na força de atrito é a força normal. Por incrível que pareça, essa força de contato entre os corpos, na verdade, faz aumentar o atrito. Porque quanto mais os corpos estiverem em contato, mais encaixes há entre as irregularidades. Automaticamente, mais resistência vai ter na hora que a gente quer colocar o corpo em movimento. Então, por isso que o atrito depende dessa força normal. Exemplificando esses termos da equação, existem solados de sapato ou solados de tênis que são materiais mais escorregadios. Tu anda num piso e às vezes tu acaba escorregando. Isso por culpa do material que não exerce tanto atrito. Um exemplo da normal também é o seguinte: tu pega uma cadeira e tu vai empurrar essa cadeira. Se ela estiver vazia, é fácil de empurrar. Agora, se tiver uma pessoa sentada, aumenta a força de contato da cadeira com o chão e automaticamente vai aumentar essa força normal. Aumenta então essa força de atrito. Mais força tu vai ter que fazer para poder empurrar o corpo. Para terminar esse assunto de forças, fica atento porque agora nós vamos falar sobre a famosa força centrípeta. É bom lembrar que a força centrípeta, na verdade, ela não é uma força. Força centrípeta é uma classificação que nós damos para qualquer força que a gente for falar aqui. Aí é que vem a questão. Força centrípeta é uma classificação que nós damos para qualquer força que exista, mas sob uma condição. Essa força, para ser chamada de centrípeta, ela deve manter, ela deve conservar, ela deve segurar um corpo em MCU. Por exemplo, se a gente pegar uma pedra, atar numa corda e começar a girar essa pedra, a pergunta é a seguinte: quem é que está segurando essa pedra, mantendo ela em trajetória circular? É a corda. Que nome é essa força que a corda faz na pedra? Isso mesmo, tração. A força de tração, ela pode ser chamada então de força centrípeta, já que ela está segurando o corpo na trajetória circular. Magrão, toca essa vinheta. Outro exemplo, um carro quando faz uma curva. Quem é que segura o carro na curva para ele não derrapar? Isso mesmo, os pneus em contato com o chão. Como é que é o nome dessa força que os pneus em contato com o chão fazem ali? Perfeito, força de atrito. A força de atrito está segurando o carro na curva, segurando o carro na trajetória circular. Então a força de atrito, ela pode ser chamada de centrípeta, porque está mantendo o carro em trajetória circular. Ao redor da Terra, existe uma grande quantidade de satélites que giram em MCU em torno do planeta. Qual é a força que está segurando os satélites e mantém eles girando em volta da Terra? Por incrível que pareça, é a própria força-peso deles. O planeta puxa os satélites, mantém os satélites girando em volta da Terra e não deixa eles saírem para o cosmos. Se a força-peso está mantendo o corpo, o satélite, em trajetória circular, como é que a gente pode chamar essa força-peso? É isso aí, queridão. A gente chama de força centrípeta. Perceberam como é fácil descrever força centrípeta? Basta tu olhar uma trajetória circular, tentar entender qual é a força que está mantendo o corpo em trajetória circular. Essa força tu vai apelidar, tu vai chamar ela de força centrípeta. Qualquer força pode fazer papel de centrípeta. Até forças que nós vamos falar em aulas mais pra frente, como força magnética, como força elétrica. Mas fica atento para uma coisa. Essas forças que fazem papel de centrípeta, elas vão obrigatoriamente apontar para o centro da trajetória circular. E fica atento para uma coisa. Essas forças que fazem papel de centrípeta, a gente pode medir elas pela própria equação específica dela. Agora, quando uma força não tem a sua equação específica, como a normal, como a força de tração, tu pode então calcular essa força, quando faz papel de centrípeta, por essa equaçãozinha que vocês estão vendo aqui. Força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Abre a aceleração centrípeta em massa
velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou então abre a aceleração centrípeta em função da angular. Por incrível que pareça, qualquer força que faça papel de centrípeta é possível medir ela com base nessa equação. Lembrando que qualquer corpo, quando entra em trajetória circular, a tendência natural é sair pela tangente. E a lei física que comprova isso pra gente é aquela famosa primeira lei de Newton, vulgarmente chamada de lei de Newton. Queridões, apesar dessa nossa aula ter apenas 2 tópicos, força de atrito e força centrípeta, fica ligado porque ela é muito rica em detalhes. Força de atrito, vamos retomar? Força de resistência, que surge por serem superfícies ásperas. Depende de uma propriedade do material dos corpos e depende da força de contato entre os corpos. Já a força centrípeta, não te esquece que é uma força que conserva qualquer corpo em trajetória circular. Aponta para o centro da trajetória e não te esquece que força centrípeta é uma mera classificação, é um apelido que tu dá para qualquer força, desde que esteja segurando um corpo em trajetória circular. Queridões, gostaria de agradecer vocês por terem assistido mais esse nosso vídeo e aproveitando que a gente está aqui para dar uma força nesse teu plano de estudos. Que piada boa! Que é isso, é risada? I thought my jokes were bad. Ah, é louco? De novo? Agora tu vai ver.